Olá, bom dia, começando o boletim aqui, boletim Gazeta, né? Praticamente carnaval, né? Dentro do período carnavalesco, mas sem deixar de levar informações para você. Muito obrigado pela sua audiência durante toda a semana. Tivemos aí um ano de 2025 incrível, né? E já estamos agora em 2026 vivenciando também esse período tão importante para os brasileiros que é o carnaval. Tanto que muita gente define, né, que o ano só começa depois do carnaval. Então aproveita, mas também se informa e quando você procurar informação, a gente está aqui para levar o melhor para você. Essa é a missão da TV Gazeta para os 102 municípios. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, tá? Vamos juntos, tem muita informação positiva aqui para você, claro, para você aprender como é que você vai brincar o carnaval, sabendo dos seus direitos, preservando, claro, a integridade das pessoas que você ama. Então vem com a gente, porque o Boletim Gazeta está começando com muita informação. E o período carnavalesco é um período também de muita preocupação para aqueles que lidam com a saúde aqui no estado de Alagoas, né? Em especial aos trabalhadores do Hemoal. É porque o Hemoal acaba abastecendo muitos hospitais com sangue para viabilizar cirurgias, principalmente nesse período em que costumam acontecer também mais acidentes, tá? É um período realmente mais tenso esses dias de folia. Por isso, nesta segunda-feira aqui de Carnaval, o Hemoal está funcionando e o Rogério Costa conta como a gente pode fazer para ajudá-los também a repor os estoques. Vamos conferir. E você que está acompanhando a nossa programação nesta segunda-feira de Carnaval, pode comparecer aqui no Hemoal, é onde nós estamos agora, porque a instituição está de portas abertas em Maceió e Arapiraca para receber doadores, para doações, enfim, um momento que você pode, né, aproveitar essa folga do Carnaval para algumas pessoas e poder se solidarizar com quem necessita desse insumo tão importante, o sangue, nesse momento. A Natasha Souza é assistente social. Em plena segunda, tudo funcionando. Sim, estamos funcionando, esperando você, alagoano, que está com essa vontade de vir doar sangue, que por um acaso não quer curtir o carnaval, ou se vai curtir mais tarde, pode vir aqui doar sangue. O pessoal que está fazendo retiro também, a gente apela para vocês, né, que estão mais assim, que não vão curtir o carnaval, que possam vir doar sangue, e uma doação de vocês ajuda a salvar 4 vidas. Importante realmente esse momento, essa conscientização, porque o Hemoal sempre busca doações, sempre tem dificuldades para manter o estoque razoável. Isso, e nesse período de carnaval que a gente sabe que a população ela vai, né, se animar, curtir os blocos, não tem a cultura ainda de doar sangue antes de festejar. Então é por isso que a gente faz esse apelo para ajudar as pessoas também, que a gente sabe que no período de carnaval pode ter muito acidente, né? E os tratamentos de quem está no hospital, está precisando de sangue, realmente não para. Mas a gente precisa de você, uma vez que o sangue a gente só tem de forma doada, a gente não tem como, por exemplo, pedir na internet uma bolsa de sangue. Realmente fundamental que as pessoas conscientizem e busquem atender esse chamamento do Hemoal, que é tão importante. Amanhã, terça-feira, não funciona. Não, a gente vai ser fechado, mas na quarta-feira de cinzas abrimos o Hemoal Trapiche, o Hemoal Via Expressa, anexo ao Hospital Metropolitano, o Hemoal Lar, Arapiraca, de 7 da manhã até as 5 horas, a gente não para o almoço. Agora, tem um aspecto muito peculiar, né? As pessoas vão se divertir e bebem. É preciso ter uma tolerância para doar, né, nesse sentido. Quem ingerir bebida alcoólica é só parar ela 12 horas. Parou ela, 12 horinhas já pode vir tentar doar sangue. Se tiver piercing e tatuagem mais de 1 ano, se fez exame de endoscopia ou colonoscopia há mais de 6 meses, quem vier doar sangue e nunca doou, tem entre 16 a 60 anos de idade, se já for doador regular pode doar até os 69, o menor de idade só pode doar na presença do pai ou mãe aqui, no Hemoal. Todo mundo tem que trazer um documento original com foto e vir alimentado, mais de 50 quilos e dormir no mínimo 6 horas. Em relação a menores de 16 anos, esse número de doadores tem aumentado?
Sim, a gente considera assim. Inclusive, a gente tem projetos para quem tem interesse de levar para sua escola, para sua instituição. A gente tem um projeto do Doador do Futuro, onde vai um assistente social fazer palestras sobre a importância da doação de sangue com essa escola, para que motive eles a se tornarem um doador regular a partir dos 16. E for menorzinho também, a gente tem também o nosso projeto com os menorzinhos a partir de 7 anos, para que eles incentivem em casa, conversem com o pai dele, a mãe dele, para que se tornem doadores de sangue. Muito obrigado, Natasha, e sucesso no trabalho. Obrigada de estar aguardando vocês. Muito grato a Natasha Souza, assistente social aqui do Hemoal, que abriu no sábado, abriu ontem, hoje também vai estar com as portas abertas e fecha nesta terça-feira, só retomando a abertura, enfim, a recepção dos doadores, todo o trabalho voltado para as transfusões nesta quarta-feira de cinzas. É muito importante que todo mundo continue, né? Viva esse momento, essa oportunidade e continue, você que já é doador, realizando suas doações. Voltamos com vocês. Pois é, fundamental, né? Se você está em plenas condições de saúde, fazer essa doação vai ajudar a salvar muitas vidas, é fundamental. E você próprio, né, um dia pode vir a precisar. Vamos mudar de assunto, falar de outro tema, né, que também cerca festas como o Carnaval, que é a questão da importunação, né? Muito consumo de álcool, aglomeração, música, não é um clima de sensualidade que já pinta também junto com esse período de carnaval, mas acaba expondo muitas mulheres, principalmente alguns homens que costumam avançar ainda mais em relação à sua presença em alguns ambientes, tá? E isso pode gerar situação de constrangimentos e até mesmo violência. Durante esse período, realmente os casos costumam aumentar, principalmente a chamada importunação sexual. Você sabe o que é? Pois é, você sabe que há inclusive medidas para prevenir e também direitos, né, para que você possa recorrer. Você, mulher, tem que saber como agir. É por isso que a gente está trazendo aqui mais uma conversa importante com a advogada Anne Caroline Fidelis, para, claro, tratar desse tema. Parece um absurdo, né? A gente, em pleno século XXI, ainda ter que falar de situações assim. Mas já que elas são reais, e a gente tem a lei agora também para ajudar, como essa mulher pode definir o que é importunação sexual e como buscar ajuda também, Anne. Muito bom dia. Muito bom dia, muito obrigada. E que bom que nós estamos falando sobre essa lei, que sem dúvida alguma significa um avanço, considerando que antes, isso que popularmente é chamado de assédio, mas essa nomenclatura inclusive juridicamente seria importunação sexual, antes vivia uma espécie de limbo, já que era uma mera contravenção penal. Eu acho que muitas pessoas vão se recordar que lá em 2018 houve um caso que tomou a mídia de uma maneira muito ampla, que foi o caso de um rapaz que ejaculou no transporte público. E houve naquele período toda uma discussão sobre, era estupro, vai ser uma mera contravenção penal, essa situação é grave, não é? E aí, neste limbo, surgiu justamente esta lei, que é a lei da importunação sexual, que traz uma pena muito mais gravosa, que pode chegar até 5 anos, a depender das circunstâncias, e que basicamente, como a própria lei diz, quando há essa importunação, quando não há esse consentimento, ainda que não marcado de uma maneira muito explícita por uma violência, mas que sem dúvida alguma constrange e tem como objetivo a satisfação da própria lascívia, como diz o tipo penal. Entendo. Agora, com relação à questão da ambientação, o testemunho da vítima, ele é suficiente para a provocação da autoridade, primeiramente policial mais próxima, ou ela tem que ter testemunhas para isso, ter vídeo que confirmem para ajudar, claro, a consolidar a importunação? A palavra da vítima, ela é fundamental e ela deve sim ser considerada, mas é fato que, se esta palavra é associada a outros elementos probatórios, obviamente ela acaba tendo sim uma possibilidade muito maior de alcançar a pena prevista na lei. No caso do ônibus, por exemplo, na época circularam vários vídeos de pessoas que naquele momento se incomodaram também, colaboraram no sentido de trazer mais provas. E o interessante naquele caso é que pouco tempo depois que o rapaz foi liberado, porque era uma simples contravenção, ele cometeu novamente e ele era bastante reincidente. E situações como essa no carnaval também são muito comuns. As pessoas chamam de assédio, lembrando que existe o tipo penal específico do assédio, que é no ambiente de trabalho, mas é uma importunação sexual e que é aquele toque sem nenhum tipo de consentimento, o constrangimento, aquela fala que constrange. Eu sempre digo que,
Se uma pessoa tem dúvida se aquilo é importunação, se aquilo é assédio, então é melhor não praticar, porque é algo muito simples de se verificar no cotidiano, se constrange, se a pessoa demonstra incômodo, se existe ali uma situação minimamente constrangedora, é melhor que não se pratique. Pois é, né? Então, claro que isso é uma referência importantíssima. Quando eu fiz essa colocação a respeito da questão dos testemunhos, é porque, em alguns casos, o que é uma importunação depois vira agressão, porque a opinião pública fica tão indignada que parte para fazer justiça com as próprias mãos. E a lei é muito clara, se você pode contribuir, é justamente com o seu testemunho ou esse registro para consolidar a denúncia da vítima. Não se envolva além do problema, porque você pode cometer um outro crime, que é esse da agressão aí, tentativa de linchamento, coisas do gênero, tá? Agora, Anne, claro que o poder público, né, principalmente os promotores de eventos, também devem dar sua contribuição, fazer alertas, enquanto a dose de álcool não se eleva ali entre o público, né? De algum modo, a lei está consolidada na sua avaliação ou precisa um pouco mais para que, como política pública também, a gente venha trabalhar a conscientização das pessoas? Felizmente, além da pena, a lei também traz visibilidade do problema, possibilitando inclusive que o Estado, a partir desse reconhecimento, também promova políticas públicas específicas. Tivemos agora, recentemente, estamos tendo no Carnaval, as campanhas do Não é Não, o Corpo Não é Público, e sem dúvida alguma isso possibilita que haja uma visibilidade e uma desnaturalização da violência, o que é muito comum quando se trata de crimes muito marcados pelo gênero. É importante dizer que a lei da importunação sexual, ela não fala que é somente para mulheres, homens também podem sofrer essa violência. Porém, por razões históricas, assim como acontece em outras formas de violência, é uma violência muito mais comum de vitimar mulheres. E é por isso que a gente fala dessas dinâmicas de gênero, para que as pessoas também possam refletir sobre as reais causas. Por quê? Que o corpo das mulheres é um corpo constantemente violado. E é importante também mencionar que isso não afasta crimes piores, como o crime de estupro, que também pode se constituir nessas circunstâncias de carnaval, né? Quando há um emprego ainda mais incisivo da violência, saindo da esfera da importunação sexual e entrando, por sua vez, num crime de estupro, que tem uma pena muito maior, até 30 anos, se o resultado for morte, por exemplo. Beijo, puxão de cabelo, é considerado importunação? Pode Beijo ser, forçado, né? Sim, sim. A partir do momento em que não há consentimento, a partir do momento em que há constrangimento, sim, pode caracterizar a importunação sexual, que, como eu disse anteriormente, tem essa pena de até 5 anos. Entendo. Essa questão de ações de grupos, né? Porque eu percebo que muitas vezes nos ambientes mais assim acalorados, com grandes eventos, os homens se aproximam das meninas meio que em grupo, cria uma confusão ali num certo momento e pode acontecer lá um toque indesejado ou essas tentativas, né? Então, de algum modo, também vai ser caracterizado como importunação. Isso pode sim caracterizar. A partir do momento que não há consentimento, a partir do momento em que há uma manifesta vontade de incomodar, de importunar, pode sim caracterizar a importunação sexual. E um traço importante dessa lei é que ela também traz algumas questões bem importantes, como, por exemplo, da vingança pornográfica. A partir do momento que tem um relacionamento, tem um vídeo de conteúdo íntimo e coloca nas redes sociais. Isso também traz uma pena específica nessa lei, assim como também... Então são formas de agravantes, isso é um agravante muito maior, então, Sim, né? A exposição do fato. A exposição nas redes sociais, compartilhar cenas de estupro em grupos de WhatsApp, tudo isso também está previsto nessa lei, como também elementos que podem levar à punição dentro desse contexto dessa lei 13.718 de 2018. Eu não sei se é tão fácil perceber, mas eu me lembro que já foi repercutido amplamente no jornalismo em nível nacional doses de medicações que eles adicionam em bebidas das mulheres para meio que deixar ela semiconsciente, né? Ela percebe que está passando algo diferente, mas fica sem reação para aquilo, ou só pelo efeito da bebida alcoólica ou com esses aditivos, né? Se a gente vê algo nesse nível, nesse sentido, quem está passando também pode denunciar, já que naquele momento aquela mulher está sem condições de reação? Eu digo que deve denunciar, mais do que pode, deve denunciar. Assim como os estabelecimentos comerciais, eles também têm a obrigação de ter protocolos, inclusive tem uma legislação própria, que é o protocolo Não é Não,
que determina que estabelecimentos públicos, casas de show, eventos de modo geral, devam ter um preparo, um protocolo para acolher essas demandas, sob pena de responsabilidade também dessa casa em relação ao cometimento desse crime. Então é importante que haja um preparo. Se você está diante de uma situação como essa, está presenciando, você também deve acolher, participar, denunciar, buscar apoio da própria casa de eventos, se for o caso, da viatura mais próxima, ligar 190, enfim, não ficar em silêncio, porque nenhuma mudança vem do silêncio. E sem dúvida alguma, eu não tenho qualquer dúvida que qualquer pessoa gostaria desse acolhimento e desse apoio das pessoas ao redor, se ela fosse a vítima ou se uma pessoa do seu círculo familiar fosse a vítima. Então, que sejamos a mudança que desejamos. Se a importunação acontece com crianças e adolescentes, já entra o ECA também, né? Ou se soma a importunação uma lei com a outra? Como é que funciona isso? Traz um agravante para o crime. A pena se torna ainda maior quando existem situações de maior vulnerabilidade, inclusive quando é cometido por ascendente, nos casos de estupro, quando é cometido contra criança ou pessoas com deficiência. Todos esses elementos, todas essas circunstâncias tornam um crime ainda mais grave, possibilitando, portanto, um aumento da pena. Pois é, isso é fruto da mobilização da sociedade, tá? Civil organizada, as mulheres dizendo não, dizendo que não é não e buscando isso. Então fica essa dica, né, para você que é empresário, vai organizar um evento, além da segurança, estar preparada para saber intervir em situações assim e acolher a mulher vítima, porque ela vai precisar no primeiro momento do acolhimento até para ter coragem de levar à frente uma denúncia, né? Então dê a sua contribuição nesse sentido também. E anuncia no microfone, antes de começar o evento, que vocês estão atentos para situações assim, porque eu acho que vale a pena essa conscientização também ali na reta final. E, claro, ter um contato muito direto com as forças de segurança para que isso também venha a acontecer. A lei veio para ficar, é realmente uma proteção para as mulheres de um modo geral. E você nunca sabe de onde vai vir a agressão, né? Porque o caso do ministro Marco Buzzi, do STJ, expõe esse caso. Quer dizer, um homem que assediou a filha de um casal amigo, a jovem teve a coragem de fazer a denúncia e graças à denúncia dela já apareceu um segundo caso. Então, vem de onde a gente menos espera, né? Daquele amigo muito próximo, daquele parente que chega de viagem que mora em outro estado ou que já é do dia a dia da intimidade e tenta se aproveitar. Então, saber discernir o que foi um contato familiar e tal, do que é uma importunação, é muito importante também, né, doutora? Com certeza, é fundamental que possamos refletir sobre esses contextos de violência e, ao mesmo tempo, entender que existe uma vulnerabilidade de gênero que independe de classe, que independe de várias outras questões que as pessoas costumam associar à violência. E é importante enfrentar o problema com profundidade. Nós estamos falando de questões, sobretudo de gênero, que infelizmente levam a resultados aterradores quando falamos, por exemplo, dos crimes de estupro. São as crianças, são as meninas as maiores vítimas. Os maiores agressores são pessoas do círculo familiar e quando falamos de importunação sexual, onde qualquer pessoa, qualquer desconhecido, inclusive pode ser aquele que comete o crime, também precisamos falar dessas vulnerabilidades e nas estratégias para lidar com o problema. E eu ainda falo para as casas de show, para as pessoas que promovem ações como essa, pensar pragmaticamente. Nós, enquanto mulheres, queremos estar em ambientes seguros. Se temos conhecimento que aquele ambiente é um ambiente que não me traz segurança, sem dúvida alguma, não pretendo frequentar. Então, que se pense nessa estratégia para além do viés punitivo e ideológico, mas também pragmaticamente no sentido do que para esta empresa, para essa instituição, é relevante socialmente e até comercialmente. Então, seguir o protocolo não é não, conhecer os dispositivos de lei, pensar em estratégia se aquela situação acontecer, é sem dúvida fundamental para quê? Possamos ter, no final de tudo, um ambiente de paz e um carnaval também, sem esse tipo de situação, porque nós não desejamos passar por isso, né? Perfeito. E queremos nós precisamos paz. da sua participação sempre, né, para ajudar a gente a explicar à sociedade. Conversamos aqui com a Ana Carolina Fidelis, ela é advogada, representa as mulheres advogadas também aqui de Alagoas. Como é o nosso primeiro encontro esse ano, né, um grande ano para você, feliz ano todo, tá? E, obviamente, sem importunação sexual, o que é melhor. A gente tem aqui uma informação importante a respeito da fiscalização da lei seca, né? Você sabe, a combinação álcool
foco e direção, ela realmente intensifica o risco aí de acidentes, põe em risco a sua vida e a vida também de outras pessoas. E Alagoas está totalmente empenhada aí com essa campanha da Lei Seca. O objetivo é justamente coibir essa combinação que tem sido trágica para o trânsito aqui no estado. As ações ocorrem em pontos estratégicos, principalmente nas proximidades ali dos polos carnavalescos, então não adianta você tentar, obviamente, infringir. E também nas principais vias de acesso. Quem traz mais detalhes é o repórter Rogério Costa. Durante as prévias carnavalescas desse ano, a Operação Lei Seca atuou com força e conseguiu detectar 90 casos de alcoolemia durante esse período e pelo menos 16 motoristas, condutores foram conduzidos à delegacia. Quem está conosco é o Sérgio Oliveira, que é o coordenador das operações. Sérgio, agora durante o carnaval, como será o trabalho? Perfeito, é como você bem disse, nas prévias a gente já começou a fazer um trabalho preventivo, né? Um trabalho para mostrar que a fiscalização está na rua, para prosseguir exatamente com o período do carnaval. Ou seja, no período do carnaval, a Operação Lei Seca vai empregar sua força máxima no sentido de coibir a mistura álcool e direção. Vamos empregar mais equipamentos, mais pessoal e vamos procurar estar principalmente naqueles locais de evento, ou seja, tanto Maceió como o Orla Marítima de toda a região alagoana, né, e em alguns casos também no interior. Isso mostra realmente, né, que hoje há uma busca dos motoristas que eventualmente bebem e vão dirigir, oferecendo riscos para a sociedade. Exatamente. Esse número de testes que aumenta é exatamente porque o departamento aumentou a sua capacidade. Ou seja, a gente adquiriu mais etilômetros. Estamos trabalhando também com etilômetros ativos e passivos, que são aquele que a gente chama de fura-fila. Ou seja, a gente tem uma fila muito grande quando tem uma operação e esses etilômetros passivos, eles ajudam a aumentar essa testagem. Então a gente aumenta a testagem, claro que não ocorre na mesma proporção. A gente, mesmo tendo um aumento de número de casos, a testagem é muito maior. Então se você aumenta a testagem, você consegue ter um número maior. Esse aparelho, esse etilômetro passivo, ele consegue detectar a possibilidade do motorista estar alcoolizado sem necessidade dele soprar? Exatamente, ele é um equipamento que a gente utiliza à distância, né? Não precisa estar aproximando, não precisa colocar na boca do cidadão. Ele, com a distância de 10 a 20 centímetros, ele já consegue, sim, fazer essa detectar, e com isso a gente o convida, caso ele esteja com sintoma de embriaguez, para fazer o teste no aparelho ativo, que é esse onde a gente faz o registro. Ele poderá também fazer a recusa, né? Só que para fazer a recusa ele precisa estar muito bem. Se ele não estiver bem, a recusa não é aceita. A Operação Lei Seca vai estar em várias regiões do estado em todos os dias? E todo o período do carnaval, até a terça-feira, e também a gente vai fazer um rescaldo na quarta-feira, na volta do carnaval. Tem ideia de quantos testes devem ser feitos? Qual é a projeção de vocês? A nossa projeção é uma faixa de 3.000 testes, no mínimo, né? Faremos 3.000 testes para obter uma situação de tranquilidade. Ou seja, quanto mais a gente testa, mais a gente consegue resultado. Porque a operação ela não é só aquela presença ali. É exatamente o resultado, o comentário, aquilo que ocorre. O entorno da operação gera toda essa expectativa e com isso o cidadão, mesmo que ele não seja parado na Lei Seca, ele vê que a fiscalização está presente e a gente consegue bons resultados, que é exatamente aquilo. A Operação Lei Seca está na rua para diminuir o número de mortes no trânsito, né? Ajudar a diminuir o número de mortes no trânsito e sequelas graves. Sérgio, quantas operações simultâneas podem ser feitas? A gente pode fazer, dependendo do local, a gente pode fazer até 2, porque no mesmo momento, eu falo isso no efetivo do Detran, que é composto de policiais militares e servidores do Detran. Mas como o Detran é o gestor do trânsito em Alagoas, essa capacidade aumenta, porque a gente utiliza também o BPTran, o BPRV, e tem a parceria também com as DMTTs e demais órgãos de trânsito, a exemplo da Polícia Rodoviária Federal. Sérgio, esperamos que tenhamos um bom carnaval, né? Que o folião ele não ouse em beber e dirigir, porque se for flagrado, né, as consequências são graves. Principalmente essa mensagem que você passou aí. A gente precisa ter um carnaval tranquilo, porque o carnaval,
queira ou não, é uma festa coletiva, uma festa de comunidade, é uma festa de família, que uma vez ou outra se transforma numa festa com vários problemas, tanto problemas policiais como problemas de trânsito. Então, o nosso objetivo é fazer com que esse período de carnaval eles tenham a paz, tenham a tranquilidade, e aí sim a gente traz um benefício para toda a sociedade alagoana. Pessoas podem ser presas e ter que pagar multa, né? Exatamente. Há exemplo do que ocorreu já nas prévias, né, onde a gente já tivemos 16 casos de prisão em flagrante, que aí você se submete a uma outra situação, que é a situação em que você é flagrado no trânsito e vai responder administrativamente. Claro que você vai ter direito de defesa, vai ter o contraditório, mas também tem a questão mais grave, que é aquela questão que você vai para as barras da justiça. Então, se a gente puder evitar isso, é muito bom, tanto para o Departamento de Trânsito como para a sociedade. Quanto é a multa hoje? Hoje é em torno de R$ 3.000, né? Depois do processo corrido, ou seja, com o contraditório e a ampla defesa, você poderá ter a carteira suspensa por 1 ano, terá que fazer reciclagem, então é todo um processo que atrapalha um pouco a vida do cidadão, e isso é o que o Detran não quer. Muito obrigado, então, ao Sérgio Oliveira, que é o coordenador das operações Lei Seca em Alagoas, e ele nos passou aqui, 2025 foram aproximadamente 1.400 casos de pessoas dirigindo alcoolizadas, 2024 1.200, 2023 em torno de 1.100 casos, ou seja, houve um aumento, a proporção que também aumentaram o número de testes no dia a dia da busca, né, de um trânsito mais seguro aqui em Alagoas. Voltamos com vocês. Pois é, gente, né? Fazer a nossa parte é fundamental. As autoridades estão de plantão, estão aí, claro, atentas, passando a informação. Você já conhece a lei, então não tente infringir nesse momento de carnaval, para que você não acabe com a sua folia, nem com a folia, claro, de inocentes, tá certo? Pense nisso, faça também a sua parte. Eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com a sequência desse programa especial de carnaval. Não sai daí. Estamos de volta com o Boletim Gazeta, agradecendo sua audiência também neste carnaval, tá? E temos mais dicas importantes para você. Olha, você sabe que nesse período a grande preocupação é sim com as crianças, né? Seja na praia ou principalmente na folia, ambientes ali aglomerados. Por isso, a nossa reportagem conversou com o Corpo de Bombeiros e nos traz dicas importantes aí de como as famílias devem se proteger e adotar medidas para evitar, claro, o momento aí de desespero durante a folia. Vamos conferir. Toda atenção não é exagero, viu? Olha, quando a gente sai com crianças, é preciso a gente redobrar a atenção para evitar, por exemplo, que elas se percam, principalmente em eventos com grandes aglomerações de pessoas. A gente vai conversar nesse momento com o Tenente Luiz Siste, do Corpo de Bombeiros. Ele vai nos passar mais informações, inclusive sobre como evitar, né, que as crianças se percam. É preciso realmente o responsável pela criança redobrar o cuidado? Sim, como nossos filhos são nossos bens mais preciosos, o cuidado é imprescindível quando a gente sai com eles, principalmente no carnaval, que é uma festa com muitas pessoas, bastante agitada. Então, o que é que se deve fazer nesses eventos? Não só carnaval, também fica a dica para São João, Ano Novo e outros eventos com bastante pessoas. Tá sempre de olho na criança, nunca deixar ela sair com uma pessoa desconhecida, mesmo que seja... tem um pai que não pode entrar no banheiro feminino, aí dá a filhinha para a desconhecida levar. Não é indicado fazer isso. Se possível, se o evento disponibilizar uma pulseirinha de identificação, colocar o nome da criança completo, colocar o número de telefone. Tá também com a foto recente da criança no celular. Hoje em dia todo mundo tem smartphone no bolso, então tira uma foto antes de sair com a criança, porque caso ela se perder, a gente tem uma foto recente para facilitar a busca. Conversar também com a criança que, se ela se perder por algum motivo, procurar um posto policial, um posto de bombeiros, se estiver na praia, um posto de guarda-vida. O senhor mencionou aí a questão da identificação. Inclusive, o próprio Corpo de Bombeiros conta com umas pulseiras, né? E vocês fazem essa distribuição de identificação para as crianças. Isso, principalmente nossos postos guarda-vidas. Como tem muitos blocos que são na praia, pode ir lá pedir para os nossos guarda-vidas, que eles vão ter a pulseira de identificação. Identificar a criança já é uma rede de segurança a mais
para ela, caso se perder, ser retornada. E caso o responsável não tenha acesso a uma pulseirinha como essa, que dica você deixaria, por exemplo, para que a gente possa colocar algum tipo de identificação na criança? Pode ser um papelzinho com nome dos pais, telefone de contato, o nome completo da criança. Muitas vezes a criança ela não tem essa noção, né? Não sabe o nome completo, não sabe o nome de pai, chama de pai, mãe, e o número de identificação coloca no bolso dela. Se a criança possuir um smartphone ou algum eletrônico também, colocar como contato de segurança do dispositivo os números dos pais. E essa questão de dar instruções para que a criança possa falar onde ela mora, qual o nome dos pais, o nome do telefone também é essencial? É bastante importante. Claro que nem todas as crianças vão ter ainda a habilidade cognitiva para isso, mas se a criança já for um pouco maior e puder entender, é importante passar o nome completo, o telefone de contato, onde mora também. Mas caso não consiga nada, a pessoa identificou uma criança, leva no posto de bombeiro, leva na polícia, que aí esses órgãos a gente vai dar um jeito de achar os pais. Agora, uma outra questão também que envolve muito, Tenente, as questões com crianças em bloquinhos de carnaval, por exemplo, é a questão da hidratação, os cuidados que a gente deve ter mesmo com as crianças durante o bloquinho, né? A gente vê, inclusive, alguns pais que levam crianças pequenas, menores de 1 ano, nesse sol quente, não é recomendado, né? Não, de preferência saiu com a criança, então o sol em si não é o problema, é como a gente se prepara para ele. Então, vou sair com a minha criança, a gente está no verão, sol muito quente, temperatura muito forte, passo bastante protetor nela, roupas leves, se puder colocar um chapéu que proteja, um bonezinho, algo que vá proteger do sol também na criança e bastante hidratação o tempo todo, hidratando essa criança. E ficar atento também a meios aquosos? Isso, exatamente. Se tiver, a gente mora numa cidade costeira, os blocos passam muitas vezes pela praia. Se a criança quiser ir para a água, vá sempre com ela, sempre olhando a criança, de preferência que esteja na água com a criança. Sempre respeitar também as dicas dos guarda-vidas. Se disser, não pode entrar aqui que tem correnteza, então respeita que ele tem a experiência do local. A gente agradece aqui as informações, pois é, né, gente? Olha, todo cuidado é pouco. Você precisa estar atento caso você saia com criança sobre essas recomendações aqui do Corpo de Bombeiros para evitar posteriormente possíveis dores de cabeça. Com essas informações, a gente volta para a Central Gazeta de Notícias. Olha, de fato, tá? A preocupação com crianças em ambientes aglomerados tem que ser permanente, tá? Tem sempre que ter um adulto escalado no grupo para só cuidar das crianças, tá? Vai ser o pai, vai ser a mãe. E outra coisa, não mistura bebida alcoólica com criança em ambiente público, né? Porque uma hora tem uma distração e basta 1 segundo, né? Para que você, claro, saia da alegria para o desespero. Então, evite situações assim. Eu queria chamar a sua atenção porque a gente vai continuar falando aqui sobre crianças, tá certo? Mas com outra perspectiva, a perspectiva de cuidados com a saúde bucal. É por isso que a gente está recebendo aqui hoje o Daniel Campelo, ele que é o tio Dan, tá certo? Tem toda uma estratégia para fazer o atendimento com crianças, principalmente quando o assunto é saúde bucal. A gente montou até um esquema aqui, ó, para ele demonstrar como é que ensina, entre outras coisas, a questão da escovação. Tem um momento que ela precisa aprender para ficar independente, mas tem um momento que você, pai, tem que ensinar ela também como fazer. Dan, obrigado, né? Tio Dan, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença no Carnaval. Carnaval se descontrola, né? Questão de comida, dormida fora de hora, esquecer de escovar o dente, fazer a higiene adequada. E você trouxe aqui todo um aparato para, de repente, de forma lúdica, a gente deixar aquela mensagem bem legal. Tem aqui essa zebrinha, uma zebrinha, vamos ver aqui. Agora essa zebrinha tem uma particularidade, uma girafinha. Ó. Uma girafinha com todos os dentes completos. E aí, Dan, tem que ensinar a nossa criançada a cuidar da saúde bucal, né? Muito bom dia. Bom dia a todos. Durante esse período de férias a gente sabe, né, que a gente sai muito da rotina. As famílias estão com suas crianças em casa, mas nem sempre a gente tem aquela rotina, né, que a gente tem geralmente durante o período letivo, de cuidado com a higiene. Então isso pode sair um pouquinho da rotina e isso pode trazer sim riscos à nossa saúde bucal.
Perfeito. Quando você tem aqui essa relação escova, creme dental, fio dental, quer dizer, saber utilizar na hora certa e da forma correta, sem aquela escovação apressada, só no dente da frente, cuspiu, foi embora. Não é assim, né? Perfeito. Os pais têm uma importância fundamental nesse processo, né? É importante que a gente converse com a criança. A gente tem, por exemplo, livrinhos que a gente pode estar lendo, contando historinhas, né? Esse aqui mesmo eu deixo no consultório para as crianças. Isso ajuda muito essa parte lúdica, né? E assim, as crianças, elas tendem geralmente a imitar os pais. Então é importante que os pais façam a higiene na presença da criança para que ela já associe que a escovinha tem que escovar, né? E falando aqui sobre o que a gente tem aqui disponível, né? Para a gente fazer uma higiene da maneira mais adequada, a gente deve usar escova de dentes macia, extra macia e sempre usando creme dental com flúor, independente da idade da criança. Fácil de encontrar no mercado também. Fácil de encontrar no mercado. Lembrando que creme dental sem flúor não tem efeito anticárie nenhum. Então é só aquela sensação de refrescância que quase todos têm, mas acontece que a gente está falando aqui de algo que venha também ajudar nessa proteção. Por que o flúor? É proteção prolongada, é isso? Isso. Quando a gente come, né, começa a acontecer no nosso meio bucal um processo de desmineralização. pH cai, então o flúor interfere nesse processo, favorecendo a remineralização. Então, desde pequenininhos, já os bebezinhos com 6 meses de idade, eles já devem usar creme dental com flúor. Agora é importante visitar o profissional, o odontopediatra, para saber a quantidade certa e a frequência correta do uso de flúor. No passado tinha essa preocupação, se algum engole, né, se tem alguma reação orgânica porque teve contato, sem querer engoliu, é disso que a gente está falando? Isso, perfeitamente. O flúor, quando usado na quantidade correta, mesmo um bebezinho de 6 meses, ele usando o flúor, que geralmente é o período onde quando nascem os primeiros dentinhos, obviamente que uma criança de 6 meses não vai saber cuspir, mas se ele souber usar na quantidade certa, não vai ter risco nenhum, que é aquela quantidade equivalente a um grãozinho de arroz. Muito bom. Olha, a gente está querendo educá-los exatamente de forma lúdica para parecer uma brincadeira, mas na verdade tem um objetivo de saúde muito importante, que é preservar justamente a dentição da criança desde a primeira dentição, para fomentar também o crescimento saudável das demais. Eu vou sustentar aqui a girafinha para que você possa fazer a demonstração clara de como seria a escovação correta. Perfeito, né? O importante é que a gente entregue para a criança a escova macia ou extra macia e já o creme dental com flúor na quantidade correta, que a gente indica geralmente para bebezinhos de 6 meses, equivalente a um grãozinho de arroz. Para a gente não esquecer de escovar nenhum cantinho de uma maneira muito simples. A gente pode começar escovando a parte que a gente mastiga, não é? A parte que mastiga embaixo, em cima, a parte de dentro, que é importantíssimo, como se a gente estivesse varrendo para fora. Varrendo perfeitamente. Marcos sabe de tudo. Varrendo para fora. Passei por essa etapa. Como se estivéssemos varrendo aqui o dentinho. E para as criancinhas muito pequenas, elas não vão conseguir ficar com a boquinha fechada. Geralmente elas ficam com a boquinha aberta. Então a gente pode escovar os dentes de cima para baixo e o de baixo para cima, né? Lembrando que a gente deve evitar ao máximo escovar os dentes nesse sentido aqui. Não ajuda em nada isso. De frente para trás, nesse sentido antero-posterior, ele pode desgastar muito essa região aqui do colo do dente, essa região cervical. Uma pergunta importante, até para os adultos, né, que talvez não tenham tido essa oportunidade de ter educação. Não é a força que vai determinar a limpeza bucal, né? Perfeitamente. A gente deve escovar os dentes com suavidade. Pelo contrário, se a gente coloca muita força na escovação, a gente pode favorecer o aparecimento de lesões não cariosas, por exemplo, lesões de erosão, de atrição, abfração. Na pontinha da gengiva, né? Isso, aí fica esse colo, essa região aqui do dentinho descoberto, e quando a gente toma alguma coisa gelada, a gente sente aquela sensação, né, desagradável. Está explicado, né? Porque você fica dizendo que não toma gelada, porque escova o dente errado. De repente fica essa dica aí. Fio dental. Boa dica agora, hein? Para os pais, fio dental antes ou depois?
O fio dental ele pode ser usado, né, preferencialmente antes da escovação. A primeira etapa da limpeza, primeira etapa da portanto, limpeza. com as frestas do dente, fio dental. O importante é a gente não esquecer de usar, porque essa sujeirinha entre um dente e outro, a gente só vai conseguir limpar com o fio dental. Agora, importantíssimo, odontopediatra, falando para crianças principalmente, é da responsabilidade ainda do papai e da mamãe fazer a higiene. Isso acontece até geralmente por volta dos 6 anos de idade. Então a gente tem, por exemplo, as forquilhas, que elas podem ajudar muito nesse processo de higiene dessa região interproximal entre um dentinho e outro. Principalmente que é o papai e a mamãe geralmente que fazem essa higiene, né? Então, diferente do fio dental tradicional, que a gente enrola num dedo e no outro... Pedi até para dar mais um close aqui, para o nosso Josiel dar um close, porque a forquilha, ó, ela tem o fio dental entre os espaços, tá? Para fomentar justamente o próprio pai manipular na hora da limpeza. Perfeitamente. Então, passar o fio dental através dessa forquilha uma vez ao dia, geralmente naquela escovação da noite, que é a mais caprichada, já é o suficiente. Então a gente coloca entre um dentinho e outro, coloca para um ladinho, coloca para o outro e está feita a limpeza dessa região interproximal. E essa cárie, quando ela se instala entre um dentinho e outro, rapidamente ela evolui e a criança começa a sentir dor e pode até precisar fazer um tratamento de canal. E não é legal, né? Você não fazer essa higienização, porque essa fresta, a depender do material orgânico, né? A deterioração dele de um dia para o outro já gera um mau hálito, né? E às vezes fica pressionando tanto a gengiva que a pontinha fica como se estivesse inflamada, mais sensível, Perfeitamente. Né? É um dos problemas bucais também. A gente falou, né, sobre cárie, que é um problema, né, de saúde pública no mundo inteiro, mas você citou muito bem a questão do problema gengival, né, que são a gengivite e a periodontite, e a gente tem como evitar isso aí da maneira mais simples, que é escovando os dentes e usando também o fio dental. Pois é, olha, um gesto tão simples, né, que você tem que ter cuidado, sempre associado também às refeições, e ensinando a eles que pode comer qualquer alimento desde que tem esse cuidado com a escovação final. Agora a gente sabe que os doces em geral, o chocolate, eles chegam nesse ponto da mastigação e até por conta da característica, né, irregular, eles ficam mais grudados, né? Sim. Tem algum tempo depois que faz o consumo do doce para fazer a limpeza? Porque eu noto que depois que você vai consumindo água, vai ajudando a diluir mais, para de repente não ficar aquela placa maior e difícil de tirar, né? Isso. A água, por vários motivos, é importantíssimo, né? Para a gente estar hidratando, ela pode ajudar a equilibrar, né, esse pH, mas é importante que a gente, se possível, principalmente quando a gente consome esses alimentos muito cariogênicos que você citou, que a gente proceda a higiene, a escovação logo na sequência. A gente tem alguns alimentos também que podem até ajudar nessa limpeza, por exemplo, a retirada dessa sujeira, no caso de maçã, alimentos fibrosos, eles têm essa capacidade de também ajudar nessa remoção da sujeirinha do dente, digamos assim. Agora, atenção, tá? Ele falou aqui no início que quando a criança está nesse período de carnaval, aí feriados mais prolongados, ela não tem um contato com a escola. Ou seja, a escola também tem um papel fundamental nessa forma de educar para a escovação e a criança tem que manter essa rotina, aprender que é uma rotina fora de casa e dentro de casa. Perfeito. Nas consultas, geralmente eu pergunto para as famílias se eles têm um kitzinho bucal, se eles levam para a escola. Tem muitas crianças que estão estudando no período integral, então é importante também não só que a criança leve para a escola, mas que os pais estejam atentos se existe uma rotina, né, de higiene, se as instituições de ensino fazem, né, uma rotina de após o lanche, principalmente aquela criança que fica num período integral e faz muitas refeições na escola, se eles têm uma rotina de escovação de higiene bucal. O pai deve fiscalizar como o filho faz a escovação? Eu vou perguntar isso porque a gente está ensinando aqui para o pequenininho como desenvolver o hábito. Mas vai ter um momento que a gente vai deixá-lo mais responsável por isso. Mas tem como checar para ver se ele está fazendo muito ansioso, com muita força, Isso. na folia, com um irmãozinho ou um coleguinha e não fazendo correto? Tem como checar isso? Isso. Geralmente, a criança colabora mais quando a gente dá o tempo para ela começar a fazer o processo. A gente entrega a escovinha com creme dental, ela vai colocar na boca, vai morder, vai chupar, vai estragar a escova com muita facilidade. E é importante que a gente faça
as trocas sucessivas da escova quando perceber que a cerda está um pouquinho aberta. Mas a criança por si só, isso geralmente até por volta dos 6 anos de idade, ela não tem capacidade de sozinha fazer a higiene da maneira adequada. Então é importante que o pai, depois terminou, pega a escovinha da mãozinha da criança e vai lá e complementa a escovação. Olha aí, tá vendo? Vale a pena de forma, né, dialogando, conquistando a criança ao seu favor, o que é fundamental. E não transformar num pesadelo, né? Meio irritado, porque demorou para atender o chamado. Isso tudo ela vai perceber, né? Se você está fazendo de forma mais pesada. Não é legal. Por que você trouxe aqui essa chupeta? Eu queria entender aqui também. Porque a chupeta pode ser um dos grandes vilões, né, da nossa saúde bucal. Já está confirmado, as pesquisas apontam isso? Sim. Acontece que hoje em dia muitos pais recorrem a esse recurso da chupeta quando a criança começa a chorar, mas é importante que os pais, né, entendam que o choro é uma maneira de comunicação da criança. Se ela está suja, ela vai chorar. Se ela está com fome, ela vai chorar. Se está com frio, vai chorar. E não está voluntariamente oferecendo essa chupeta para a criança. Por quê? Né? Geralmente as crianças que usam chupeta, elas, de alguma maneira, elas tendem a suspender, no caso dos bebezinhos, o aleitamento natural. Ou seja, a chupeta tem uma relação grande com a interrupção do aleitamento natural, que é a criança mamando no peito da mãe, Isso que é a grave. maneira... Estamos falando de algo grave, estamos né? falando de algo grave. grave. Falando de um processo de desenvolvimento que é natural, Perfeito. é o primeiro grande alimento que vai transformar o corpo dessa criança e, de repente, a adoção da chupeta interromper esse processo? Pois é, porque a criança ela passa por aquela fase oral, né? Que ela tem uma avidez por sucção, né? Então, o que a gente tem de mais precioso é o seio materno para a criança ficar sugando e ao mesmo tempo estar desenvolvendo, né, os ossos da face, os músculos da face. E quando a gente oferece a chupeta para a criança, principalmente isso vai ter uma relação com a frequência com que ela usa, né? Ela pode desenvolver um problema de maloclusão. Vamos imaginar que uma oclusão normal é parecida com uma caixa de sapatos, né? A gente tem a tampa e a base. O ideal é o encontro da parte superior com a inferior, devidamente fechadinha. A parte superior, ela passa levemente essa parte inferior, mais ou menos como é numa caixa de sapatos. No caso de uma mordida aberta, que pode ter como causa o uso da chupeta por um período prolongado, a criança pode desenvolver uma mordida aberta, que ela fica mais ou menos desse jeito. Totalmente Isso vai desigual. ter um prejuízo estético, vai ter um prejuízo na função, ela vai ter dificuldade, né, para mastigar alguns elementos e vai precisar até fazer tratamento ortopédico para corrigir essa mordida. Tentar fazer. Quer dizer que essa pecinha aqui, veja que interessante, tá? Aparentemente a força que a criança coloca ali, pressão natural dela, pode deformar a formação da boca. Perfeito. Impressionante. Então, a chupeta ela não deve ser aliada em momento algum. Em momento algum. No processo educativo ali da convivência, ela não faz parte. É um item Evitar totalmente ao desnecessário. máximo o uso da chupeta, né? Não incentivar o uso da chupeta e estar disposto papai e mamãe a ouvir choro, né? E se possível, se a criança tiver o hábito, principalmente, né, durante um período do desenvolvimento, usar de algumas estratégias para remover esse hábito. Importante isso, então é bom você ficar atento, porque afinal de contas, num primeiro momento, e claro, no primeiro momento mais importante da vida da criança, é você, pai, quem vai influenciá-la a compreender a higienização, mas principalmente aprender a fazer da forma correta. Vale a pena, então, nos primeiros contatos já com o profissional, pedir para ele fazer o ensinamento correto, porque tem dicas aqui que ele deu, até para a utilização da escova, que nem os adultos fazem, tá? Então é bom o pai aprender para também fazer correto, né? Perfeito. Existe já o pré-natal odontológico, que a gestante deve passar por um pré-natal odontológico, e durante o pré-natal odontológico a gente já dá várias dicas em relação aos cuidados com aquele bebê que vai nascer, né? E a consulta odontológica com o odontopediatra, que é o profissional mais especializado, qualificado para tratar da saúde bucal do bebezinho, ela deve ocorrer o quanto antes, até antes do primeiro dentinho da criança nascer, porque o objetivo de todo profissional de saúde, do bom profissional de saúde, é promover a saúde e não ficar tratando doença. Isso é importante, tá? É um conceito que você pode ajudar, nasce em casa e vai seguir para toda a vida. Tio Dan, queria agradecer, obrigado pela presença. Em pleno carnaval, trazendo essa dica também para você, tá? A gente vai mudando de assunto aqui, também dentro da nossa programação,
porque, afinal de contas, o programa segue, né, com toda a nossa estrutura. E a gente vai falar agora, em pleno carnaval, sobre o conforto dos pés. Você se preocupa aí no momento que você está se organizando para uma festa que vai exigir tanto fisicamente de você? Pois é, olha, você é do time que aposta em sandália ou tênis na hora da folia, né? É bom saber para onde você vai. Olha, entre o conforto para aguentar horas de bloco e também o estilo, né, que completa até o look aí na hora do visual, qual o calçado ele é o favorito dos foliões, tá? Um especialista alerta para o tipo do calçado ideal para que você também não venha a sofrer durante esse período. Vamos ver. Tênis ou sandália? O que é que vale mais? O conforto ou o estilo? A gente veio até o centro da cidade para descobrir qual que é a pedida dos foliões para brincar esse carnaval em grande estilo. Então vamos lá descobrir. Você, para sair na avenida, para curtir o carnaval, o que é que você prefere? O conforto de um tênis ou o look de uma sandália estilosa? Eu acho que eu prefiro o conforto de um tênis. O importante é o brilho, né? Uma rasteirinha básica com amarraçãozinha é o que eu prefiro para pular, para não ficar muito quente e também para ficar aquele conforto acessível para todos nós. Chinelo, Havaiana conforto, é isso. Eu prefiro usar um tênis, né, que é mais confortável, um tênis estiloso, que combina com o look, para curtir o carnaval. Diego, nessa época do ano do carnaval, o que é que o público geralmente costuma pedir, comprar, procurar? A gente está num estado praiano, né? O pessoal procura sandália, chinelinho mais baixinho, com cores para curtir o carnaval. Tem aquele que procura mais um conforto, um tênis mais casual, para estar mais confortável, não estar saindo do pé, né? A procura é de tudo para o carnaval aqui. Em relação ao tênis, assim, os homens, né, pedem mais conforto, estilo? É mais conforto porque tem os blocos de carnaval de rua, né, que tem que estar confortável. Então vem com um tênis mais confortável, tênis com mais amortecimento, para curtir o carnaval sem nenhum problema, né? Pensar no visual é muito importante, todo mundo quer caprichar no look para fazer bonito na avenida, mas tem que ter atenção pro depois da festa, né? Eu tô aqui ao lado da fisioterapeuta Mirelle Farias. Bom dia, Mirelle, seja bem-vinda novamente aqui para você. Mirelle, muita gente opta, né? A gente até foi no centro da cidade saber o que é que as pessoas escolhem. Muita gente quer saber de ficar realmente um calçado bonito, fashion, mas nem sempre é a melhor pedida para os pés. Quais são o que é que causa realmente de malefício, né, para essas escolhas? O ideal é que seja um sapato confortável. O ideal mesmo é que seja um tênis respirável, né? Que não seja algo muito pesado e nem salto alto. Porque o salto alto ele pode gerar um risco maior de ter uma entorse de tornozelo e é uma lesão que vai demorar um pouquinho. Primeiro que vai te tirar ali da folia e segundo vai gerar um tempinho ali para se recuperar. Tem muita gente também que gosta muito de chinelos ou rasteirinhas, que não são o ideal. O ideal é que seja realmente o tênis, porque a rasteirinha ela pode dar uma dor embaixo do pé, lhe dá uma propensão maior a ter uma fascite plantar, que é uma lesão que incomoda. Já na própria folia você já consegue sentir a dor, a queimação embaixo do pé, e no dia seguinte mal vai conseguir pisar o pé no chão, principalmente acordou, botou os primeiros passos do pé no chão, vai sentir uma dor bem aguda, bem fina e bem insuportável também. E vai tirar você de aproveitar bastante aí na avenida os outros dias de folia. O chinelo, principalmente aqueles que não têm uma amarração atrás, o que é que eles conseguem fazer? Primeiro você pode perder, porque com muita gente na folia, você pode alguém pisar no seu pé e perder o chinelo, e aí você vai ficar descalço o restante da folia, né, na avenida. O segundo é que ele também pode gerar uma fascite plantar, ele não é confortável e ele pode aumentar também o risco de algumas lesões, queimações no pé. Uma coisa bem importante da gente pensar é que esse tênis que a pessoa vai utilizar, ele precisa ser, além de respirável, confortável e utilizado pelo menos umas 2 vezes, porque o pessoal está indo comprar tênis novo, né, sapatos novos, mas aí eles não pensam, será que aquilo pode me dar um calo? Uma calosidade, ele também pode atrapalhar, então pode gerar bolhas, os calos que podem, essa bolha abrir e aí ficar realmente aquela sensação de carne viva no meio da avenida. É horrível. Aumentar ainda o risco de infecção. Por quê? Vai abrir, vai estar ali um local exposto para uma lesão e vai ter gente pisando no seu pé, jogando bebida ali no chão. Às vezes, até a própria água que acaba caindo no chão bate no pé e aquilo fica meio lama, batendo no pé
pode aumentar o risco de infecção. Inclusive, eu já tratei alguns pacientes que infeccionaram justamente um calo que aí acabou no meio de um show, de uma festa, acabou inflamando. Pois é, ninguém merece, né? Em plena folia surgir um calo, né? Ficar ali com a unha encravada, tudo por conta do sapato que usou, do calçado que usou, né? Então fica atento, porque realmente é algo importante, né? A gente tá pegando no seu pé, mas é para você continuar brincando numa boa. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Boletim Gazeta. Não sai daí, até já. Muito bem, estamos de volta com o Boletim Gazeta nesta segunda-feira especial de Carnaval, mas falando ainda de política, como de costume, na reta final, último bloco dedicado aos bastidores da política, especialidade dele, Tiago Gomes, já devidamente posicionado. Muito bom dia, Tiago. Tiago, pré-candidatura de Arthur Lira ao Senado. Ele mantém ainda essa posição e já está se articulando até para anunciar essa pré-candidatura? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão acompanhando a todos o boletim nessa segunda-feira de Carnaval. Olha, o deputado federal Arthur Lira, que é do Progressista aqui de Alagoas, tem mantido essa rotina aí de conversas nos bastidores, tem intensificado a presença no interior do estado, tem marcado presença na imprensa também por meio daqueles materiais que são encaminhados à imprensa, Marcos, a gente chama no jargão jornalístico de releases, né, que são aqueles textos jornalísticos que são entregues às redações para possível publicação, né, veiculação. Então, esses materiais e também a presença do deputado Arthur Lira nas redes sociais mostram que, de fato, ele tem uma agenda já organizada, planejada, visando essa disputa eleitoral deste ano, tá? Então, a tendência é que o deputado federal Arthur Lira, de fato, oficialize sua candidatura ao Senado. E na última semana, Marcos, nós recebemos uns materiais também da assessoria de comunicação dele, informando que o deputado federal Arthur Lira está programando uma data na primeira quinzena de março, né, no mês que vem, para fazer um anúncio oficial da sua pré-candidatura. Por que pré-candidatura? Porque não pode ainda ser candidato, porque vai ter ainda o período das convenções partidárias. É justamente nas convenções que os candidatos eles são apresentados, né, aos filiados daquele partido político. Depois o dirigente partidário ele faz a oficialização da chapa, né, dos candidatos que vão concorrer às eleições. Então, por enquanto, vamos falar de pré-candidatura. Então, ele vai antecipar os fatos, mostrando que, de fato, ele tem esse interesse de disputar o Senado, herdar essa vaga que já foi do pai dele, né, o ex-prefeito da Barra de São Miguel, Benedito de Lira, foi senador da República. Até hoje se fala muito sobre Benedito de Lira e o Arthur Lira quer ocupar esse espaço, quer ampliar, né, quer sair da Casa Menor para a Casa Maior, já foi presidente da Câmara dos Deputados e agora vai então para essa batalha em busca do Senado. São duas vagas e a outra vaga no campo governista tem aí o senador Renan Calheiros, que também está nessa peleja para tentar renovar o mandato, tá? Então, o deputado Arthur Lira está se organizando nesse sentido, já disse que vai na primeira quinzena de março, um evento festivo. Ele disse que vai reunir em um local só, aqui em Maceió, vai ser na capital esse evento, reunir correligionários, prefeitos, vice-prefeitos, deputados, pessoas de fora, inclusive, também, para mostrar a força que o deputado Arthur Lira tem, né? Todos nós sabemos que ele tem, não só aqui, como fora do estado. Então, ele vai ser um evento realmente para mostrar a força do deputado Arthur Lira e a intenção dele de fato, estar nessa disputa majoritária. A gente sabe, Marcos, que para ele ser candidato ao Senado, ele vai precisar de uma chapa para o governo. Não vai ser fácil para ele, se ele quiser ter uma candidatura avulsa, independente, pelo Partido Progressista. Como ele está na Federação União Progressista, provavelmente ele vai se agregar aí com uma chapa majoritária. E todo mundo fala que essa chapa majoritária vai vir do PL, vai vir alguém do PL aí para encabeçar a chapa majoritária. Estão dizendo que é o prefeito de Maceió, JHC. Só que ele próprio nunca falou nada, né? Ele mesmo fala em eleição majoritária e majoritária. No jargão eleitoral e no jargão político pode ser Senado ou governo. Então, exatamente. Não tem nada definido, né? Exatamente. Então, na última semana também, Marcos, o deputado Arthur Lira, inclusive, fez um balanço então das ações de seu mandato para a Prefeitura de Maceió, mostrando que nos últimos 2 anos encaminhou, por meio de suas emendas, muito dinheiro que foi gerado, facilitou muito a Prefeitura para construir casas populares, são recursos também do governo federal, mas emendas
dele também que garantem esse apoio popular à Prefeitura de Maceió, reforçando, de fato, que ele está querendo fazer esse conluio, né? No caso, essa articulação, essa aliança com o prefeito de Maceió, JHC. Se de fato isso vai acontecer, a gente vai esperar. Uma questão que a gente vai ficar observando também até lá, até a primeira quinzena de março, é se nesse evento político, né, que vai reunir muita gente a ser ligada de apoio ao deputado federal Arthur Lira, se o prefeito de Maceió estará presente. Se ele estiver presente, de fato, vai reforçar essa possível aliança, encabeçando aí a chapa majoritária aqui do estado de Alagoas. Pois é, um detalhe importante é que na semana passada o senador Renan, ele falou que não existe dobradinha nem acordo algum com Arthur Lira. Ele, inclusive, trabalha por um nome do MDB ou ligado ao leque de partidos e é o que ele vai orientar os prefeitos que já definiram voto no senador Renan, para que a escolha do segundo nome seja, de fato, alguém do grupo, justamente para tirar votos de Arthur Lira. Além do senador Renan, Marcos, que tem falado muito sobre Arthur Lira, em tom de crítica, né? Criticado bastante. Até então, o ministro dos Transportes, Renan Filho, não estava falando muito sobre o assunto. Ele preferia falar sobre outras questões, inclusive falar sobre sua própria pré-candidatura ao governo de Alagoas. Mas, na última semana, o ministro dos Transportes ele foi muito convidado pela imprensa para falar sobre as suas questões políticas, a questão do MDB também, saber quais são suas verdadeiras intenções, se ele gostaria de ser vice na chapa do presidente Lula, e ele deixou claro ali que o projeto dele, de fato, e do MDB aqui em Alagoas, é que ele seja candidato ao governo, tá? Mas eu estou falando isso porque o ministro Renan Filho, ele passou a criticar bastante também o deputado federal Arthur Lira. E ele foi questionado sobre a possibilidade de Arthur Lira, de fato, oficializar a pré-candidatura ao Senado. Segundo a versão dada, né, a opinião de Renan Filho, Arthur Lira não é uma pessoa que vai ter facilidade nessa questão do cargo majoritário. Segundo ele, teve esse trânsito livre na Câmara Legislativa, né, foi presidente da Câmara, mas em questões majoritárias, segundo o Renan Filho, na opinião dele, o deputado Arthur Lira não é uma pessoa que vai transitar bem por essa área aí. Candidato ele pode ser, segundo o Renan Filho, porque ele pode atingir aqueles requisitos que são dados pela Justiça Eleitoral para o cargo. Mas, de fato, se ele vai ser aceito pela população, a Renan Filho acredita que não. Porque, segundo ele, Arthur Lira foi uma pessoa que não foi bom para Alagoas no período em que ele esteve à frente do comando lá da Câmara dos Deputados. No final, o julgamento é, obviamente, do eleitor, mas do ponto de vista de posicionamento político, ele deixa muito claro que não tem acordo de dobradinha, né, nada como chegou a ser especulado. Vamos falar de outro ponto importante, porque o consórcio Nordeste, já sob a presidência do alagoano, o governador alagoano Paulo Dantas, já tem inclusive missão internacional aí sobre a presidência do governador de Alagoas. Para onde será e se já vazou algum detalhe da pauta, Thiago? Já, foi publicado no Diário Oficial na última semana, Marcos, duas publicações, na verdade, do governador Paulo Dantas, presidente do consórcio Nordeste, recém-possado, e ele está passando atribuições, então, para o secretário executivo do consórcio Nordeste, que é o Carlos Gabas, né, uma figura, assim, muito querida entre os governadores, e aquele que faz realmente a ponte, faz as articulações e organiza a casa para que os governadores possam ali e assinar, né? Então, assim, ele é realmente aquele que faz acontecer, é o operador do consórcio Nordeste. Então, nessa publicação feita no Diário Oficial, o governador Paulo Dantas, presidente do consórcio Nordeste, coloca algumas atribuições para ele ser, inclusive, o ordenador de despesas do consórcio Nordeste, responsabilizado pela prestação de contas, celebrar acordos, contratos, convênios, enfim, é uma questão mais burocrática, dando poder para o Carlos Gabas fazer isso aí. Mas eu queria passar a próxima cartela para mostrar que, de fato, existe já a primeira missão internacional do consórcio Nordeste, essa missão de 17 a 23 de fevereiro, ou seja, está acontecendo, é uma missão que o Carlos Gabas vai encabeçar, indo até a Índia, para ali celebrar, participar de encontros colaborativos, para que possa trazer algumas ideias e levar também algumas ideias para tentar celebrar alguns termos de cooperação entre o Brasil, o consórcio Nordeste, e a Índia, que tem uma estrutura enorme, né? Tem muitas ideias interessantes ali que ele quer captar para a gente. Então vai ter um evento lá na Índia e o Carlos Gabas está participando desse evento por lá e vai trazer toda essa ideia, toda essa conjuntura para os governadores. O que é que ele vai trazer de ideia?
nós vamos saber então depois, porque o governador com certeza vai colocar isso, publicizar isso para todos os seus, para aqueles que estão aqui em Alagoas. Ainda além de trabalhar com tecnologia, também trabalha muito com ações para populações mais carentes, né? Então, ideias alternativas nesse sentido podem surgir. Vamos aguardar. Uma pauta importante seria para a região, tá? Obviamente, podendo chegar até Alagoas. Falar de Ronaldo Lessa, que é o atual vice-governador e que, ao mesmo tempo em que o ministro Renan Filho confirma a sua candidatura e em que Paulo diz que vai completar o mandato, ele também tem lá o seu objetivo de tentar abrir um espaço na sua caminhada para o Senado. Durante a entrevista, ele disse de forma muito clara que o povo de Alagoas não é bolsonarista, conservador e de direita. É um posicionamento de Ronaldo Lessa, que já foi governador do estado, eleito inclusive por partidos de esquerda. É essa a maior influência dele ou ele está fazendo uma análise a respeito da situação atual, se estamos exagerando sobre a polarização? O que é que quis dizer Ronaldo Lessa? É tudo isso, Marcos. Inclusive ele dizendo que se Alagoas, né, no caso Maceió também, né, que tem o maior número de eleitores aqui de Alagoas, fosse um local que fosse extremamente de direita, né, que fosse majoritariamente de direita, ele não teria sido eleito prefeito da capital, não teria sido eleito governador por 2 vezes, por partidos de esquerda. Ele foi do PSB, né, partido de esquerda, e hoje continua no âmbito de um partido de esquerda que é o PDT. Então, foi justamente nesse contexto, ele analisando, ele já participou de um encontro aí com pessoas ligadas ao partido, pessoas ali próximas ao PDT, e aí foi quando ele soltou essa informação, dizendo que Maceió não tem nada disso aí. Então, ele fazendo uma análise e também já se colocando no caminho para essa possível candidatura ao Senado, que é o desejo muito forte dele, que ele já expressou em algumas vezes. Vamos ver. Entendeu? Isso são consequências que caem aqui. E a gente não pode permitir, de forma nenhuma, o PDT, o PSB e os partidos de esquerda, que essa direita continue vencendo, sobretudo aqui em Alagoas. Essa história de dizer que isso aqui é Bolsonaro é mentira. Se Maceió é uma ova. Se fosse, eu não ganhava para a prefeitura. Se fosse, eu não ganhava para o governo do estado. Se não fosse, eu não ganhava de novo para o governo do estado. Quer dizer, não venham dizer que o povo, entendeu, é de direita, que o povo é conservador, que o povo é bolsonarista. Não é. Mas só que tem 20 anos, não é isso? Com mais de 20 anos, essas pessoas... É claro que ele deixou uma marca administrativa importante, isso é muito significativo, por conta da realização dos concursos públicos, né? Uma marca, inclusive, da gestão Ronaldo Lessa, que foi seguida pelos seus sucessores, em especial Renan Filho, né? E agora também o próprio governador Paulo Dantas, que anunciou o maior concurso. Resta saber se vai ter esse retorno, é o que ele espera, e ele tem até uma estratégia para isso, de como deve ser o posicionamento partidário para essa eleição, que é a ideia da formação de uma frente popular para enfraquecer o que ele classificou como classe dominante. A classe dominante, a classe do agronegócio, ele falou sobre isso aí, dizendo que essas pessoas que estão ligadas a instituições financeiras, ao agronegócio, elas que são a classe dominante daqui do país. E é aquela ideologia, né, de falar que uma frente popular poderia desbancar essa classe dominante. De que maneira isso poderia acontecer aqui no Brasil, a gente não sabe, porque isso é histórico, né? Isso sempre aconteceu por aqui. Mas alguns furam a bolha e conseguem o mandato popular. Então, vamos ver então o momento em que ele faz essa análise nessa questão do agronegócio. É essa, infelizmente, o Congresso que a gente tem. Nós temos um governo de centro-esquerda com um Congresso de centro-direita. Um Congresso que está fora. 70% são empresários, o agronegócio e outras corporações fortíssimas que querem mandar no país. E hoje mandam. Hoje eles têm maioria. Então é preciso que trabalhadores, servidores, pequeno agricultor, pequeno comerciante, preciso que a gente construa dentro da sociedade dessas pessoas que não estão comandando hoje, aqueles que comandam, a dívida externa, a dívida interna, os juros que é feito o Banco Central, que é uma política que a gente acha que tem que ser modificada, e vem desde o governo Fernando Henrique. O PT não teve coragem de enfrentar essa política com a necessidade que a gente tem para fazer esse país ser mais autônomo e ter um projeto próprio. Fala como pré-candidato a senador, viu? Porque ele fala de pautas nacionais, né? Falando que essas questões lá em Brasília precisam ser organizadas, e a gente sabe que boa parte dessas decisões são tomadas no Senado Federal, que é quando vai fazer a organização então dessas pautas, principalmente aquelas do governo federal. Né? No auge, né, da atuação dele como governador, quando ele rompe com o PSB e vai para o PDT,
A ideia já era que ele se postulasse mesmo como um quadro nacional, né? Chegou até a ter o nome sondado numa composição para vice, inclusive, nesse contexto. Mas, dando sequência aqui ao nosso programa, né, finalização dos nossos bastidores, vem aí uma caravana federativa. O que é isso? Quem é que está articulando essa caravana? Até onde eu entendi, com representação de setores do governo federal, é isso? Governo federal, Marcos. Você sabe que tem aquelas caravanas que vão para o interior, mas sempre organizadas pelas prefeituras, pelo governo do estado, mas aí o governo federal também está fazendo, levando os seus serviços, os principais serviços, para os prefeitos, para os governadores, em uma caravana federativa. Essa vai ser a primeira vez que Alagoas vai receber, vai ser no mês que vem, essa caravana, então já está sendo tudo organizado por aí. Essa organização está sendo feita pela Secretaria de Estado das Relações Federativas e Internacionais, tá? Então já tem uma programação organizada, vai ser no Centro de Convenções. Eu queria só colocar na tela algumas questões que vão estar sendo feitas, colocadas então, durante essa comitiva que vai estar vindo para Alagoas. Então vai ter um credenciamento de ministérios, um diálogo sobre programas federais e políticas públicas, um debate sobre feminicídio, tá? Que é um assunto que tem ganhado o contexto social no Brasil todo, feminicídio zero e a participação social, oficinas temáticas para gestores e vereadores, entregas de ações e recursos federais e o encerramento com a apresentação cultural. Então, esse é o início de um trabalho que está sendo organizado pelo Brasil todo, mas aqui em Alagoas vai receber pela primeira vez. Um momento importante para que os prefeitos possam ter contato, Marcos, e tirar dúvidas sobre as ações do governo federal que podem beneficiar aqui os alagoanos. Pois é, se realmente ajudar a mudar a realidade, não for só campanha, né? Porque, na verdade, no ano eleitoral, tudo fica com aquele cheirinho de campanha no ar, né? Queria agradecer sua presença, Tiago. Ele volta amanhã com mais informações também aqui no Boletim Gazeta. Mas principalmente a você, que mesmo nessa segunda-feira de carnaval, deu uma paradinha para saber detalhes sobre as notícias aqui do estado e do Brasil. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá.